Ou seja, a cicloide é a curva que liga dois pontos... Você pode mostrar mais uma vez? Sim. A cicloide é a curva que liga dois pontos no menor tempo possível. E isso serve não só para o projeto dos chuveiros, mas projeto também daqueles toboáguas, daqueles escorregadores. E outro detalhe curioso também da cicloide é que quando você põe uma bolinha aqui embaixo, tá? Aqui embaixo, e uma outra bolinha aqui em cima, e eu vou soltar as duas, é de se acreditar que quem vai chegar primeiro é a bolinha que está na frente. Mas, curiosamente, quando você solta, as bolinhas chegam juntas, porque a cicloide tem essa outra propriedade, chamada propriedade da isocrona, ou seja, do mesmo tempo. Assim, matemática serve exatamente para essas coisas. Pegar um certo risco da natureza que aparece em tudo aquilo que você imagina, tá, e decodificar, daí o nome matema, e saber para que serve e transformar isto em tecnologia, em produtos. Agora, professor, Sim. Você trabalha com modelagem matemática. Modelagem matemática, Sim. né? Como é que é o trabalho que você desenvolve? Bom, o trabalho de consultor, de profissional das exatas, e como o próprio nome diz, né, desde lá de 1637, o imitador do criador, é tornar qualquer produto competitivo. E competitivo dentro do seguinte aspecto, tá? Né? É olhar qualquer coisa da natureza e entender por que aquilo está lá. Então, por exemplo, esses dias estamos estudando a baleia jubarte. E o que acontece com a baleia jubarte? Ao contrário do que se acreditava, das nadadeiras, de uma forma assim, bastante clássica, a nadadeira da jubarte ela tem toda uma rugosidade. Né? E ensaiada essa rugosidade em túnel de água nos Estados Unidos, se percebeu que esta rugosidade diminuiu o arrasto. Né? E o que diminuiu o arrasto? Arrasto é o esforço que o líquido oferece ao movimento do ser. No caso da jubarte, se ela tivesse uma nadadeira de um formato liso, teria muito mais arrasto do que daquela forma rugosa. Então, para você poder entender melhor, eu estou andando de carro, eu coloco a mão de uma forma fechada, né? Exerce uma certa força o vento da minha mão. Quando eu abro a mão, assim, com os dedos espalmados, eu percebo que esta força diminui. Então, aquilo dá um rendimento para a jubarte em mais de 15%. Então, o que a gente faz com esse tipo de informação que foi decodificado da natureza? Produzimos arados de uma forma mais eficiente. Né? Então, ao invés de você produzir o arado com uma curva qualquer, está se produzindo agora o arado com a curva da baleia jubarte. Então, esse é um tipo de aplicabilidade, né, que a minha área de modelagem matemática faz. Quer dizer, um produto, então, quando ele tem algumas curvas, não é simplesmente o design do produto? Não, lógico que não. A jubarte, 15% de energia a mais para ela é fundamental. E para um trator puxar um arado com 15% menos consumo de combustível é fundamental também. Então é essa coisa do profissional das exatas, que é o imitador, né, da natureza, pegar essas informações da natureza, decodificá-las e tornar aquilo tecnologia. Para isso que serve a matemática, né? Agora, o problema é que a matemática é ensinada nas escolas de uma forma que o aluno pensa que aquilo só se presta para fazer prova, para passar no concurso do ITA, passar no concurso da FUVEST, passar no vestibular. E a verdade não é isto. A matemática é do mesmo jeito que você tem a música que consegue capturar os sons, a matemática é uma linguagem com todas aquelas expressões que implica num tipo de registro. E que, fundamentalmente, tem a capacidade de extrair da natureza essas propriedades fundamentais e tornar isso tecnologia. Agora, nas escolas a gente vê essa aversão do aluno pela matemática, né? De que forma que o aluno poderia se estimular mais a aprender e o professor também ter mais conhecimento para ensinar? Eu acho que o natural é ele ter aversão. Seria de se estranhar que o aluno não tivesse aversão da matemática, mesmo porque é uma língua que ele não conhece. Tá? Você deve estar estranho em língua que ele não conhece. Sim, a matemática você tem lá aproximadamente 1114 verbetes e nenhum desses verbetes foram traduzidos para o português. Essa é a primeira barreira fundamental. Então, quando você diz para o aluno que isso aqui é um triângulo escaleno, o que significa a palavra escaleno? Escaleno não significa absolutamente nada. Aí você dá lá o triângulo, que tem uma perna maior que a outra. Então está aqui o triângulo escaleno, é o triângulo que tem uma perna maior que o outro. Agora, não seria interessante traduzir essas palavras para o português? Do grego, a palavra esquelos significa manco.
significa aquele que tem uma perna mais curta do que a outra. Portanto, triângulo escaleno é o triângulo que tem uma perna mais curta do que a outra. Aí você ensina para o aluno, né, raiz quadrada. Mas raiz quadrada, para mim, em português, no bom português, é uma planta que tem raiz quadrada. Você tem raiz redonda, que é lá a batata, você tem raiz cilíndrica, que é a beterraba, não, que é o nabo, tá? Então você tem várias raízes. Agora, o que é uma raiz quadrada em matemática? Seria interessante fazer uma tradução para o aluno do que é raiz quadrada. E aí você vê que está do latim, né? Nos originais do século XII, você encontra esse despropósito. Radix quadratum 9 equalis 3, em latim, significa que o lado do quadrado 9 é 3. Então, radix está associado com lado do quadrado. Isso nunca foi traduzido, né? Quando você diz logaritmo, o que significa logaritmo? Não significa absolutamente nada em português. Mas à medida que você pega essa palavra e percebe que ela é formada de dois étimos, logos, do grego, né? Evolução, né? Palavra, verbo, razão, né? E aritmo, número, eu posso compor que logaritmo é a evolução de um número. Então seria interessante eu dizer assim, que o logaritmo de 9 na base 3, né? É 2. Aí o cara pega o 2, enfia para o outro lado lá, suspende o 2 e dá o 9. Mas se eu entender que a evolução do número 9 com o número 3 é 2, porque o 3 se automultiplica 2 vezes, é mais fácil entender do que simplesmente dizer logaritmo, né? A própria palavra, né? Triângulo, da onde vem essa palavra triângulo, né? Do latim, mais uma vez, ou do grego, trigonos, ou do latim, triângulos, tri é 3, gonos ou ângulos é ponta. Então, quando se diz triângulos, significa 3 pontas. Agora, você falou, antes de começar a entrevista, que você pesquisou no mundo inteiro. Sim. Como é que se chegaram a essas fórmulas, a essas propriedades aí da matemática. Como é que foi esse trabalho de pesquisa e aonde que você encontrou esses manuscritos aí? Bom, então o que acontecia comigo, tá certo? Isso há muitos e muitos anos atrás, tá? Eu tinha uma dificuldade enorme de aprender matemática, aprender essa coisa toda. Porque eu não entendia, simplesmente ficava perdido diante de todas essas expressões e tudo mais, né? Quando, de repente, eu comecei a perceber que nenhuma dessas palavras tinha sido traduzidas, né? E se nenhuma palavra de matemática tinha sido traduzida, as ideias, provavelmente, foram todas corrompidas ao longo de toda a evolução histórica. Então, a pessoa lá em 1637, como René Descartes, escreve uma expressão matemática, aí outro copia da cópia, da cópia, da cópia, da cópia, da cópia, da cópia. E quando chega hoje, depois de 300 cópias da cópia, da cópia, não tem absolutamente nenhum significado. Então eu comecei a perceber que se eu buscasse os originais, que estão em grego, que estão em latim, que estão em árabe, que estão em sânscrito, esses originais me dariam essas respostas. Então eu procurei isso no mundo inteiro, tá? Provavelmente hoje, em nível de mundo, eu sou uma das pessoas que tem a maior coleção de originais de matemática do mundo. Bom, mas nada de xerox. Não tem os livros originais, porque os livros originais valem uma fábula, mas tem fotografias, né? Xerox de modo em geral, desses livros, né? de todos os séculos passados. E aí, trabalhando nesses originais, que eu comecei a perceber exatamente onde estava a dificuldade do aprendizado, né? Não só do ponto de vista da aplicabilidade de todos esses resultados, mas, sobretudo, do entendimento, por que essas palavras, de fato, eram assim. Certo. E onde que você encontrou? Em que país? Olha, todo lugar que você pode imaginar, tá certo? Então, nós temos coleções fantásticas desses originais, né? Na Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, nós temos na École Polytechnique em Paris, nós temos o próprio Museu do Louvre, no Museu do Vaticano também, que é bastante rico nesses originais. Enfim, no mundo inteiro você tem esses originais. Agora, não seria importante que isso fosse divulgado para o professor brasileiro, para que ele pudesse aplicar esse conhecimento também durante a aula, para que o aluno fosse mais estimulado? Olha,